Paz, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Uma vez mais estamos aqui nessa lição da Escola Dominical Online. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as vossas famílias, que você esteja aproveitando o máximo desse verão. Amém? Bom, hoje nós estamos aqui com mais uma aula na Escola Dominical e praticamente todo esse trimestre nós falamos sobre os dons espirituais. Semana passada nós falamos sobre o fruto do Espírito. E a lição de hoje é amadurecimento cristão. Vamos ver o que significa esse amadurecimento cristão, esse desenvolvimento cristão. E a lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, e também 14, 20, que diz o seguinte, 13 e 11 diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 14 e 20 fala o seguinte: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Bom, nós vamos ver aqui então o porquê dessa lição, porquê que Paulo ele está falando sobre pedindo, escreveu essa carta aos Coríntios. E ele está pedindo para que eles não sejam meninos, mas que eles amadureçam, que eles desenvolvam. Mas não era na questão física, era na questão espiritual. E por quê? Porque os coríntios, a igreja de Coríntios, como nós falamos nas aulas anteriores, eles tinham os 9 dons espirituais. Dando um exemplo para vocês. Mas eles não estavam administrando da forma correta. Ao invés de eles estarem trazendo benefício para a igreja, eles estavam trazendo prejuízo. E uma das causas é justamente por causa da falta de amadurecimento. Eles não eram mature enough na questão espiritual para lidar com os dons espirituais. Eles não estavam lidando com os dons espirituais de uma forma correta. Então é a mesma coisa que se você dá um carro para uma pessoa que ela não sabe dirigir. Você vai dar um carro para uma pessoa que ela não sabe dirigir, ela vai se acidentar, ela vai bater. Primeiro você precisa estar pronto, Você está pronto, você precisa saber dirigir, você precisa tomar um tempo para dirigir, para estudar, para ir para uma autoescola, para depois você estar preparado para dirigir esse carro. Então, o que estava acontecendo aqui é que eles não estavam então administrando, eles não estavam usando aqueles dons espirituais que o Espírito Santo concedeu para eles da uma forma correta. Eles se achavam grandes, eles se achavam pessoas assim que super-homens, super-mulheres por causa do poder dos dons espirituais na vida deles. E nós já falamos a semana passada que os dons espirituais e o fruto do Espírito, eles têm que andar juntos. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito você também é um desenvolvimento da tua vida cristã, do caráter de Cristo. Você tem que desenvolver isso. O que é? É fé, amor, mansidão, domínio próprio. Isso daí você tem que desenvolver, você tem que fazer esse fruto crescer dentro de você. Então nós vamos ver aqui que Paulo, nós não estamos falando aqui para vocês, para adolescentes, para vocês pularem etapas, para vocês serem, de um dia para o outro, serem maduros. Vocês podem ver que o corpo físico de vocês, ele está em desenvolvimento, ele está amadurecendo, está em desenvolvimento. Você vê que, principalmente o menino, quando ele chega ali naquela idade de perto dos 13 anos, a voz dele já começa a engrossar. E você percebe que o teu corpo ele está desenvolvendo, o teu corpo ele está mudando, o teu intelecto ele está mudando. Você já não começa a conversar, você não fala mais com uma criança de 4 anos de idade, Você não fala mais com uma criança de 3 anos, você não fica brincando com uma criança de 3 anos de idade. Lógico que você não vai parar de brincar, você é pré-adolescente ainda. Você não vai parar de brincar, não é isso que não é isso que está sendo cobrado. Não é isso que está sendo falado. Mas nós precisamos crescer espiritualmente. Porque nós falamos em crescimento físico, nós falamos em crescimento intelectual, nós falamos em crescimento financeiro, nós falamos
Tudo quanto é tipo de crescimento num esporte que você pratica, você está ficando cada vez melhor. Por que você está ficando cada vez melhor? Porque você está praticando. Você está praticando, você vai praticar sempre, então você fica cada vez melhor. Você está crescendo, você está amadurecendo naquele esporte ali. Você está se desenvolvendo nesse esporte. Mas a questão espiritual é uma questão muito importante. A falar a verdade é a questão mais importante de todas. É o crescimento espiritual. E é onde que as pessoas não dão muita importância. Não dão muita importância para o crescimento espiritual. Existem pessoas, infelizmente, dentro vamos dizer, das igrejas, que tem ali 30, 40, 50 anos de crentes servindo a Deus, mas na questão espiritual, eles são meninos, eles são crianças, eles não têm um entendimento. Por quê? Como eu já falei, para você ser bom em algum esporte, você precisa praticar, você precisa ir lá praticar, você precisa dar duro ali. A vida espiritual é da mesma forma. Como que você vai crescer espiritualmente? Você vai falar assim, Deus, venha e enche minha cabeça com a Bíblia, com a palavra de Deus. Deus, me faça ser super sábio, me faça eu ser um pregador, mas sem você ler a palavra, sem você ter um conhecimento, sem você buscar um conhecimento, você não cresce. Você vai continuar sendo um menininho, ou se não um bebezinho que fica tomando leite. Era isso que Paulo estava falando para eles. Não, vocês precisam crescer espiritualmente. Vocês precisam amadurecer espiritualmente. Porque vocês precisam, aquilo que Deus coloca na tua mão, você tem que fazer de uma forma que você seja maduro, que você possa fazer da forma certa. Não para prejudicar o corpo de Cristo, mas para beneficiar o corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo. Não para prejudicar. Mas só que acontece uma coisa que é interessante, que principalmente na questão do pré-adolescente, talvez você esteja perguntando bem assim, mas o que eu tenho a ver com essa lição de hoje? O que eu tenho a ver com essa lição de hoje? Essa lição de hoje parece que para mim, deixa eu viver minha vida. Não, ninguém está falando para você crescer assim de um dia para o outro. A Bíblia fala bem assim, um exemplo de Jesus, que ele crescia em estatura, né? Fisicamente ele crescia em estatura, mas ele crescia em conhecimento, né? Perante os homens e perante a Deus. Você vai para a escola, você está crescendo intelectualmente na escola, você não está? Você não está aprendendo? Você está crescendo fisicamente, você está desenvolvendo fisicamente, mas agora a questão espiritual, cadê? O que está acontecendo? Eu sei que tem muitos de vocês, que os pais de vocês incentivam, eu quero crer que tem muitos de vocês que estão pegando a Bíblia, que estão orando, que estão buscando a Deus. Isso daí é desenvolvimento, isso daí é amadurecimento cristão, é isso que precisa. Porque quando Deus contar com você, quando Deus então for te conceder um dom espiritual, quando Deus te conceder uma dádiva, algo espiritual, você vai estar pronto para usar, você vai saber usar. Você não vai ser menino, você não vai ser uma criancinha usando aquilo ali de uma forma errada, você vai saber usar. Mas como eu falei, talvez alguém esteja falando bem assim, mas eu não preciso disso porque, fala a verdade, eu não tenho idade ainda para ser chamado, eu não tenho idade ainda para me preocupar com essa questão de amadurecimento, desenvolvimento espiritual. Claro que você tem idade. Se você for ver na Bíblia, tinha Daniel, tinha Davi, tinha Samuel pequenininho, Deus falou com ele quando ele era pequeno, na sua tenra idade. Não existe idade para Deus usar. Não existe idade, você não tem que completar, não, Deus só vai começar a me usar quando eu for adulto e talvez quando for casado e ter criança, não, e ter filhos, não existe idade. E outra coisa, Deus ele quer te usar, Deus ele quer te usar. E você sabia que todos nós temos uma chamada de Deus. Quando nós falamos em chamada, às vezes as pessoas tendem a pensar que chamada é só para o pastor, chamada é só para um obreiro, chamada é só para uma missionária, chamada é só para um adulto. Não, nós temos chamadas, todos nós temos chamada. Se você, pré-adolescente, um dia aceitou a Jesus, ele deixou ele entrar dentro do teu coração, e você recebeu agora uma chamada. Qual que é essa chamada que todos nós temos?
E para isso, para essa chamada requer amadurecimento espiritual. Requer amadurecimento espiritual para que você venha beneficiar o reino, para que você venha pregar o evangelho de uma forma certa, para que você venha edificar o corpo de Cristo, para que você venha ganhar almas para Cristo. Você precisa desse amadurecimento espiritual. Você não pode ser criancinha espiritual sempre. Você não pode ser criancinha espiritual sempre, que às vezes o professor está falando alguma coisa na escola dominical, você não sabe, e é uma coisa ali simples. Não pode. Não pode, você precisa orar, você precisa aprender a orar, você precisa aprender a buscar a Deus, não esperar do teu pai, da tua mãe, você precisa buscar a Deus, porque você também tem um chamado. E qual que é o chamado que todos nós temos? Qual que é o chamado que todos nós temos? Qual que é o chamado que nós precisamos amadurecer espiritualmente, desenvolver espiritualmente, para poder levar essa chamada para o mundo afora? É refletir Jesus para este mundo. Todos nós temos essa chamada, a chamada de refletir, de mostrar Jesus para o mundo. E como que nós mostramos Jesus para o mundo? Através do nosso conhecimento, através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, porque o apóstolo Paulo fala bem assim, que todos nós temos essa chamada, lá em Efésios ele está falando sobre isso, capítulo 4 em diante, todos nós somos prisioneiros de Cristo, todos nós temos uma chamada, todos nós temos que refletir a Cristo. E como que nós refletimos a Cristo? Através da humildade, através de ser gentil, através de ser paciente. E uma das coisas que nós reprovamos muito é nisso. Sabe por quê? Porque nós não somos maduros espiritualmente ainda. Nós vivemos ainda como crianças espirituais. Vamos falar um pouco aqui sobre a humildade. O que é humildade? Humildade não é aquele negócio que você fala bem assim, eu não sei nada, eu não posso, não consigo. Não é. Isso daí talvez possa ser uma falsa humildade. Mas humildade é você ver da maneira que Deus te vê. Quem você realmente é. Quem você é. Com os teus pecadinhos, com as tuas falhas, com você é irritado, às vezes uma pessoa fala alguma coisa para você, não vai ficar assim, pá, já falam outra, né? Já quer brigar. É isso, nós temos que mostrar quem realmente nós somos. Nós não podemos, isso daí é questão de chamada, é a questão de amadurecimento cristão. Será que eu sou maduro o suficiente para Deus poder me usar? Será que se eu for para um campo missionário, uma pessoa lá me confrontar, eu já vou brigar com ela, acabou tudo? Daí acabou, né? Já peguei, já dei uns tapas na pessoa lá e acabou a chamada. Que é a chamada? Você mandou um missionário que ele bateu no fulano e tal. Aqui não. Amadurecimento cristão. Como que Jesus agiria, como que Jesus agiu quando ele foi confrontado, né? Ele foi sempre gentil, por mais que as pessoas quisessem confrontar ele, bateram nele, cuspiram nele. Como que ele reagiu? Como que ele reagiu? Então tudo isso daí significa amadurecimento cristão. Como que nós reagimos em circunstâncias que venham nos confrontar, que venha e sabe o que nos ajuda? O que nos ajuda é isso aqui, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um espelho onde nós nos vemos, porque às vezes, pré-adolescentes, nós pensamos que somos grandes coisas. Nós pensamos que somos mais do que nós realmente somos. Somos mais inteligentes do que realmente somos. Somos mais espertos do que realmente somos. E às vezes Deus ele precisa mostrar para nós quem que nós realmente somos, né? E aconteceu isso com Pedro. Quando Jesus ia morrer, Pedro falou assim, não, aquela coisa toda, Pedro afoito, né? Não, eu vou morrer por você, não, eu dou minha vida por você. Jesus olha para ele e fala bem assim, por causa que aquilo ali é o que ele pensava da vida. Jesus olha para ele e fala bem assim, Pedro, essa noite antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Tipo assim, o que você está pensando que é, Pedrão? E outra coisa, o diabo pediu para se andar com a tua vida e eu vou permitir. O diabo pediu para mostrar realmente, tipo assim, Jesus permitiu
o diabo se andar, né, mexer com a vida de Pedro para mostrar para Pedro quem realmente ele era, porque ele pensava que ele era o cara, né? E de repente ele vai e Jesus Cristo é preso e ele se acusa, não, esse daí estava andando com Jesus. Não, eu não, por 3 vezes ele negou Jesus. E depois dele negado Jesus, ele começa a chorar e ele vê realmente quem ele era. Ele viu quem que ele era. Isso daí tudo, gente, é crescimento espiritual. É crescimento espiritual. A Bíblia está aqui para nós vermos quem que realmente nós somos, se nós somos crentes realmente para aguentar afrontas do mundo, que cada dia está pior. Esse é um chamado para você entrar dentro desse chamado. Quase sempre é importante você olhar para a tua vida espiritual, como que ela está. Como que está esse crescimento espiritual na tua vida? Você está vivendo como um bebezinho ainda? Você está vivendo ainda entre intriguinhas com os amiguinhos da igreja ou da escola? Ou você está mostrando realmente Cristo na tua vida? A tua vida está refletindo Cristo? Crescimento espiritual, não vamos nos preocupar, não se preocupe somente, lógico que é importante se preocupar com o crescimento físico, crescimento intelectual, com crescimento na carreira, no esporte, mas o mais importante é o crescimento espiritual, porque o crescimento espiritual vai te levar para o céu. Todas essas outras coisas não, isso aí são terreno, mas o crescimento espiritual vai te levar para o céu, e o crescimento espiritual vai te ajudar muito e muito a ser usado por Deus. Então vamos fazer como o apóstolo Paulo falou, não sejam meninos. Não sejam meninos na questão do entendimento, na questão de entender a palavra de Deus, na questão de entender Deus. Não seja menino. Coloca isso na cabeça de vocês. Vocês precisam, algo de mais importante na vida de vocês é crescimento espiritual. Não é as outras coisas, é crescimento espiritual, que vai te levar muito mais além, vai te levar para a eternidade. Eu quero pedir para vocês que vocês comece a buscar mais de Deus. Leia, nem que seja um capítulo por dia a Bíblia. Leia, passe menos tempo, às vezes jogando um videogame, ou às vezes assistindo uma televisão. E cresça intelectualmente, cresça, né, fisicamente, cresça no esporte, cresça naquilo que foi colocado na tua mão, mas principalmente vamos crescer, vamos amadurecer, vamos desenvolver a nossa vida espiritual, que é mais importante. Ela que vai nos levar para o céu. Amém? Então até a semana que vem, se Deus quiser, e que Deus possa abençoar e que as mãos dele estejam estendidas sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.